presidente Lula finalmente escolheu esta semana o substituto para Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ministério que teve um papel central no enfrentamento ao golpismo de 8 de janeiro. O nome é o de Ricardo Lewandowski. Ele será o novo ministro da Justiça, já que Flávio Dino foi indicado para o Supremo Tribunal Federal. Houve uma longa disputa nos bastidores. Havia nomes indicados pelo PT, por grupos de juristas de esquerda, e também o PSB, partido de Flávio Dino, de Alckmin, queria manter o ministério, mas não conseguiu não. Prevaleceu o nome de Lewandowski, pessoa de confiança de Lula e também muito próximo, claro, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, onde ele já atuou. Ele acabou de se aposentar como ministro do Supremo. Então houve uma troca, né? Flávio Dino vai para o STF e o Lewandowski vai para o Ministério da Justiça. Ele é considerado por Lula uma das personalidades jurídicas que foi mais leal na fase mais difícil do lawfare, da perseguição judicial ao PT, Lula, Dilma, lembram? 2015, 16, 17, o Lewandowski ali no Supremo se manteve firme, não cedeu, então também por isso vai ocupar um cargo no Ministério da Justiça. Bom, a indicação gerou vários debates. Primeiro, o que fazer com o Ricardo Capelli? Esse aqui é o Capelli. Era o número 2 do Flávio Dino no Ministério. Atuou com muita firmeza no 8 de janeiro. O Flávio Dino mandou que ele descesse lá para a Esplanada, enfrentasse os golpistas. Depois ele foi interventor na segurança pública no Distrito Federal e conduziu-se muito bem. Muita gente esperava que ele virasse ministro da Justiça, ou que o ministério fosse dividido em dois e aí o Ministério da Segurança ficasse com o Capelli, mas isso não vai acontecer. E ele emitiu aí alguns sinais de que ficou chateado por não ter tido seu papel valorizado pelo presidente Lula. Chegou a circular a informação de que ele iria renunciar, não iria nem aguardar a chegada do Lewandowski. Mas colocaram panos quentes. O Capelli já indicou que não vai aceitar um cargo menor sob o comando de Lewandowski. Bom, esse é um primeiro problema. Um quadro político que se mostrou tão importante, um quadro novo, né, no setor aí de esquerda, e não vai ser aproveitado no primeiro escalão do governo. Por quê? Então, essa é uma questão. O segundo debate. O que vai acontecer com a segurança pública? Pela Constituição, quem deve cuidar da segurança são os estados, os governos estaduais, as polícias são estaduais. Mas, a gente sabe, o governo federal tem um papel de coordenação, tem a Polícia Federal sob sua coordenação, Polícia Rodoviária Federal. E a segurança pública em todas as pesquisas é apontada como a principal preocupação do brasileiro hoje. Já não é tanto o desemprego, que diminuiu, já não é tanto a saúde, porque a pandemia se foi, mas segurança pública incomoda demais, do rico ao pobre, que tem o seu celular roubado no ponto de ônibus. Então é uma pauta que o governo Lula e a esquerda em geral tem dificuldade para levar adiante. Porque tem esse discurso, não, precisamos combater as desigualdades, é verdade, mas o povo não aguenta esperar. Enquanto não se combate, não se melhora a distribuição de renda e tal, o que fazer para evitar esse caos na segurança pública que atinge especialmente as grandes cidades? O Capelli e o Dino, no Ministério da Justiça, estavam avançando nisso. Pela primeira vez a esquerda tinha um discurso de enfrentamento. Não, vamos para cima, não é só questão de direitos humanos, não é só questão de diminuir a desigualdade, tem que ter inteligência, polícia para cima das facções criminosas. E aí você tira essa equipe que já estava no meio desse trabalho e coloca o Lewandowski. Será que ele vai dar prioridade para isso? É uma preocupação. O perfil dele não é muito voltado para essa área de segurança pública. Ele foi um grande ministro do Supremo e é um professor de direito. Vamos aguardar. É um calcanhar de Aquiles para o Lula e para os setores que estão em torno do Lula. Bom, esta semana houve também um evento marcante em Brasília, um ano do 8 de janeiro de 2023. O presidente Lula reuniu os chefes dos outros poderes, então Lula, temos aqui as imagens, né? Ao lado do Pacheco, que é o presidente do Congresso, e do Barroso, que é o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, reafirmaram a defesa da Constituição,
essa imagem aqui marcou esse ato, ou seja, repudiar o golpismo e aqueles que tentaram rasgar a Constituição, insuflando os atentados de 8 de janeiro. Discursos bastante duros e importantes. Eu destacaria alguns deles. Primeiro, Paulo Gonet, que é o novo Procurador-Geral da República. Ele fez a fala mais discreta, mas mandou alguns sinais. Ele disse assim: aqueles que instigaram os atos de 8 de janeiro devem ser punidos. Não importa o status que tiverem. Instigaram, ou seja, não são só os que ficaram lá na ponta, quebrando as vidraças, invadindo, depredando. Também os instigadores, e aí a gente sabe onde é que pode chegar. Outro discurso bastante forte, Alexandre de Moraes. Foi para cima dos golpistas, diz que há uma direita populista digital e falou que é preciso criar algum tipo de regulação das redes sociais, porque sem elas, sem o vale tudo das redes, não haveria o golpismo de 8 de janeiro. Imagem importante. As duas, né? As duas falas importantes, do Gonet e do Alexandre de Moraes. O Gonet porque ele, Procurador-Geral da República, que pode encaminhar, por exemplo, as denúncias contra Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. É o procurador que faz isso, oferece a denúncia. E houve também o discurso do presidente Lula. Nós vamos ouvir agora um trecho desta fala. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. Bom, além das falas importantes e das imagens, é preciso observar as ausências neste ato, num ano de 8 de janeiro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não foi. Alegou problemas pessoais, mas quis mandar um recado ao bolsonarismo. Eu não estou com Lula, eu posso estar com vocês, na direita. E a maior parte dos governadores também não foi, especialmente aqueles governadores de estados onde o Bolsonaro teve mais votos. Paraná, Santa Catarina, os estados do centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, Goiás, vários estados do norte do país onde o bolsonarismo é forte, e no sudeste, o que chamou a atenção. O governador de Minas, de São Paulo, os governadores de Minas, São Paulo e do Rio de Janeiro não compareceram. O que mostra que lideranças políticas preferem ficar de bem com o eleitorado bolsonarista ao invés de defender a Constituição. Isso preocupa, é um sinal de alerta também de que o bolsonarismo segue muito forte, e faz a opção por não brigar, né? As lideranças fazem a opção por não brigar com esse eleitorado. Além das ações que seguem no STF em 2024 para punir os golpistas, inclusive os instigadores, os incentivadores, Bolsonaro, a família, militares, este será um ano de eleições municipais importantes. E esta semana uma surpresa em São Paulo. Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo, era do PT, mas traiu o PT e votou pelo impeachment da Dilma, anunciou que está voltando ao partido para ser a vice de Boulos em São Paulo. Então você teria uma chapa Boulos para prefeito e Marta como candidata a vice-prefeito. E ela andou por outros partidos, inclusive era secretária do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que vai ser o adversário do Boulos. Então a Marta primeiro traiu o PT e foi para o lado do MDB, agora traiu o MDB e voltou para o lado do PT, mas tem uma imagem ainda favorável na periferia, muita gente entende que ela pode agregar votos e ajudar o Boulos nesta caminhada, nessa disputa difícil em São Paulo. Para completar, noticiário internacional, Estados Unidos e Inglaterra atacaram bombardeios fortíssimos no Iêmen, país que controla a passagem do Mar Vermelho e vinha atacando vários barcos, vários navios que passam pelo Mar Vermelho, em solidariedade ao povo palestino. Então a guerra se espalha para um outro país. E Estados Unidos e Inglaterra agora diretamente envolvidos. Bombardeio no Iêmen e a guerra de Gaza transbordando para outras áreas ali do Oriente Médio.